0,5 kg que se movimenta em um plano horizontal com velocidade de 10 metros por segundo. Eu fiz alguma coisa aqui, peraí. Choca-se contra uma parede rígida e retorna com velocidade v'. Sabendo que o choque durou 5 milésimos de segundo e que o coeficiente de restituição, o E, é igual a 0,8, determine a velocidade da esfera imediatamente após a colisão. Então, vamos anotar os nossos dados. Massa, 0,5 kg, velocidade inicial é 10. 5 milésimos é 5 sobre 1000, é 0,005 segundos. Muito pouco. Outra coisa que ele deu, o coeficiente de restituição, que é o E, e ele quer a velocidade final, certo? Ele estava vindo com uma velocidade de 10 metros por segundo, a gente quer saber com que velocidade ele está voltando. Ok, então vamos lá. O coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, que vocês acabaram de ver na aula teórica. Essa colisão não é perfeitamente elástica, não é perfeitamente inelástica, ela está ali no meinho, ela é parcialmente elástica, então o E é 0,8, poderia ser qualquer valor entre 0 e 1, né? Aí lembra que a gente usa em módulo, que a gente ainda não está interessado no sinal, mas no final a gente vai estar, porque se ele estava vindo e depois ele está indo, com certeza os sinais são opostos, né? Um dos dois está a favor e o outro está contra o referencial, que a gente não escolheu ainda, mas a gente vai escolher. E aí a gente quer saber a velocidade final. Ou seja, se ele estava se aproximando com 10, essa era a velocidade de aproximação. Se ele está se afastando com uma certa velocidade que a gente não sabe, é ela que a gente quer saber. Então, o E é 0,8, a velocidade de afastamento é o que a gente chamou de velocidade final, e a velocidade de aproximação é 10. Lembram-se como trabalha com módulo? O que é módulo de 10? Como ele não tem sinal de negativo, ele continua sendo 10 tranquilamente. Então, o módulo de 10 continua sendo 10. Mas o módulo da velocidade já é um pouquinho diferente. Então, vou separar aqui o módulo da velocidade, eu vou deixar o módulo da velocidade mesmo, e 10 eu tirei do módulo e ele ficou só 10. Vou passar esse 10 para o outro lado multiplicando, 10 vezes 0,8 dá 8. Conclusão, o módulo da velocidade final é 8 metros por segundo. Por que eu estou falando do módulo e eu não tirei esse módulo daí? Porque se eu disser que a velocidade inicial é 10 metros por segundo positivo, eu estou te dizendo que o meu referencial positivo é para a direita. Aí. Se depois ele está voltando, isso significa que a velocidade final tem que ser negativa, certo? Se o módulo da velocidade é 8, isso significa que a velocidade poderia ser positiva ou negativa, porque o módulo continuaria dando 8. Aí a gente faz essa análise a partir do que a gente sabe que aconteceu para dizer que, na verdade, a velocidade final é menos 8 metros por segundo, porque está voltando. Só isso. Letra B. A intensidade da força média aplicada pela parede à esfera durante a colisão. Mesmos dados, agora a gente sabe a velocidade final, que a gente acabou de calcular. E ele quer saber a força. Então, veio, bateu, a parede empurrou ele para a esquerda. O que significa isso? Significa que vai ser negativa a nossa força, né? Muito bem, se a gente chegar numa força positiva, tá errado. Então, vamos lá. Que fórmula a gente vai usar que tem força? Variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Agora sim vai servir o tempo que ele deu e a massa também vai servir. Então, a força, que é final menos que é inicial, dividido por 0,005. Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. O 0,005 eu transformei em potência, então ficou 5 vezes 10 a menos 3, bonitinho. Aí eu vou substituir os valores, então a massa é 0,5, a velocidade final a gente acabou de calcular menos 8, então eu tenho que pôr parênteses, né? Menos 0,5 vezes 10, tudo isso dividido pela belíssima potência. 8 vezes 5 é 40, com uma casa decimal dá 4, mais com menos dá menos, então fica menos 4 aqui. Aí, 0,5 vezes 10 é 5, mas também tá negativo, então menos 4 menos 5, dividido por 5 vezes 10 é menos 3. Menos 4 menos 5, se eu devo 4 e devo 5, eu devo 9. Então, em cima vai ficar menos 9. Só que não tem potência nenhuma lá em cima, então é como se fosse vezes 10 elevado a 0. Lembrando que 10 elevado a 0 é 1, qualquer coisa elevado a 0 é 1. O menos ficou ali, embaixo era mais, mas com menos dá menos, então fica menos. 5 vezes 10 é menos 3. Aí eu separei em duas partes, porque eu vou pensar só número com número e potência com potência.
Menos 9 dividido por 5 é só vocês fazerem a conta normal lá. 9 dividido por 5 vai dar 1 sobre 4, 1,8. Na potência é uma divisão. Divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar 0 menos 3. Menos com menos dá mais. 0 mais 3 dá 3. Então, vai ficar menos 1,8 vezes 10 dá 3, que é 1.800 newtons negativo, porque é para a esquerda e acabou.